Olá pessoal, saudações on luz. Sejam todos bem-vindos a mais um momento terapêutico, em que se faz uma abordagem através da astrologia kármica, com enfoque da cura cósmica, a homeopatia terapêutica integrativa e também a socioterapia, neurociência das emoções. E aí, nessa semana, gente, a quarta semana do mês de outubro de 2024, está se fazendo então a lua minguante, que vai do dia 24 de outubro até o dia 31 de outubro. Vamos encerrar o mês de outubro com a lua minguante, gente. E é uma semana que traz reflexões muito importantes sobre os relacionamentos, pois continuam sendo feitas, gente, muitas emanações de energia, muitas repetições ainda de situações dos eclipses solar e lunar. Então, muitas das situações que foram sendo trazidas pelo eclipse lunar e pelo eclipse solar continuam a ser bastante intensos para todos nós que estão buscando entender um pouquinho mais sobre os desafios que acabam acontecendo nas nossas vidas. E essa lunação, gente, essa lua minguante, ela vem justamente para jogar pra gente aquilo que nós ainda não percebemos ou aquilo que a gente já percebeu, mas não está conseguindo encerrar um ciclo de dor, de sofrimento e de tantas outras questões desafiadoras que acabam acontecendo nos relacionamentos, principalmente conjugal, e são esses apontamentos que eu vou trazer para vocês aqui nesse momento terapêutico, certo, gente? Pois então, a configuração astrológica para essa semana, gente, a última semana do mês de outubro de 2024, ela está bastante focada, então, na questão de relacionamentos, tá? Nós temos ali alguns pontinhos que eu vou explanar rapidamente aqui para vocês, que vocês também podem prestar um pouquinho mais de atenção, mas o foco principal desse momento terapêutico é relacionamentos conjugais e amorosos, tá, gente? Porque tem muita gente sofrendo com essa situação na sua vida. E aqui vai trazer, então, esse momento terapêutico vai explanar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos lá, gente. Um ponto importante que a gente precisa observar aqui nessa lunação. A Lua, ela está posicionada no signo de Leão, tá? Chegando no signo de Leão a 1 grau, ou seja, está no primeiro decanato, iniciando sua frequência ali em Leão, na casa 10, fazendo uma conjunção com Marte ali, e fazendo também uma oposição com Plutão na casa 4 em Capricórnio, ok? Então, essa configuração, gente, esse posicionamento astrológico, ele pede para a gente observar questões de ordem profissional, o nosso propósito de alma que pode ter barreiras do passado e gerar um ego, uma soberba, uma disputa de poder para que as pessoas elas possam passar por cima de alguém para se sobrepor, para tirar vantagens profissionais em cima das demais pessoas. Exploração, escravidão, aqueles conflitos nos ambientes profissionais que acabaram desviando muita gente do seu caminho, certo, gente? Outro posicionamento importante aqui é Sol na casa 1 em Escorpião. Sol tá entrando em Escorpião, então, né, gente? Tá chegando ali a fase de Escorpião, então. E o Sol, então, ele tá fazendo ali uma quadratura com a Lua, que tá lá na casa 10, né, a propósito de alma, fazendo a quadratura com a Lua e com Marte, e também fazendo uma quadratura com Plutão na casa 4. Também está posicionado ali na casa 1 Mercúrio, tá? Mercúrio também tá na casa 1 em Escorpião. Então, o que a gente precisa observar com essa configuração astrológica, gente? Uma personalidade que pode gerar muitas brigas, muitas discussões, justamente pelas pessoas manter-se focadas no passado. Elas não esquecem o passado.
elas continuam revivendo situações desafiadoras do passado no ambiente profissional e no ambiente familiar, gerando ali uma ferida profunda, então, né, na sua personalidade. Então a gente precisa cuidar com o que está expressando, o que está comunicando, o que está verbalizando, tanto nos ambientes profissionais como também na vida pessoal, observar tudo aquilo que a gente tem guardado de memórias e sentimentos em relação à família, porque isso é o gatilho necessário, essa observação, esses acontecimentos, para que a gente possa então ter uma liberação mais profunda dos aprisionamentos que não permitem a verdadeira essência de cada um de nós se manifestar, ok? Outro posicionamento importante aqui, Vênus na casa 2 em Sagitário, fazendo uma quadratura com Saturno na casa 6 e com Quirón na casa 7 em Áries. Então, relacionamentos pautados no dinheiro, gente. Pessoas que valorizam extremamente a vida material, viagens, distrações, entretenimentos, as fugas dos relacionamentos que fazem com que você gaste muito dinheiro desnecessariamente, tá? Fazendo com que os relacionamentos sejam pautados no dinheiro, tá, gente? Cuidado com isso, ok? Outro posicionamento importante aqui é Quirón na casa 7 em Áries, tá? Fazendo ali uma oposição com Lilith na casa 1 em Libra. Então, as feridas dos relacionamentos que podem destruir a nossa alma, as personalidades que ferem e as personalidades que são feridas. Esse é o principal ponto que a gente vai trazer aqui para vocês, então, gente, para que nós possamos observar as feridas que nós carregamos dos relacionamentos conjugais, dos relacionamentos amorosos e que destruíram com a nossa alma, destruíram com a nossa estrutura, destruíram com a nossa personalidade, principalmente porque a gente também permitiu que essa destruição assim acontecesse. E é muito difícil algumas pessoas acabarem percebendo que elas foram também responsáveis por permitir que essa ferida acontecesse. Porque esses relacionamentos, gente, na grande maioria deles são lilithianos, tá? Relacionamentos em que as pessoas, elas possuem muitas frequências energéticas mais densas, tá? Frequências energéticas, as sombras, né? Que todo mundo fala. Todos nós temos as nossas sombras, só que é difícil para algumas pessoas perceberem que a sua sombra, ela pode ser mais danosa do que a sombra do outro. E é esse ponto que muitos de nós não queremos olhar para a nossa verdadeira sombra, aquilo que a gente tem de mais negativo guardado dentro de nós, porque a gente olha só para o outro, né? A gente não costuma ter aquela observação e perceber que eu também guardo muitas sombras dentro de mim e eu preciso ir eliminando elas. E são essas as sombras que fazem com que a gente acabe se ligando, então, em alguns relacionamentos, se vinculando em alguns relacionamentos, tá? Porque muitos deles não são pautados exclusivamente no amor divino, no amor puro, no amor genuíno, no amor verdadeiro. Não, a grande maioria dos relacionamentos são pautados nas feridas, nas dores que a gente carrega na nossa alma, nas sombras que nós temos e que a gente acabou magnetizando muitas dessas pessoas pra gente, tá? Para esses vínculos conjugais, esses vínculos amorosos, certo? Então, gente, casa 7 é a casa em que Quirón está posicionado ali no signo de Áries. É a casa que rege, então, os relacionamentos, as sociedades, as parcerias comerciais também, tá? Mas principalmente o relacionamento conjugal, o casamento, tá? E Quirón tá ali. Quirón é a ferida mais profunda que a gente pode guardar. É aquela ferida que por vidas e vidas a gente veio tentando curar, a gente vem tentando ajustar, vem tentando melhorar, vem tentando equilibrar essa ferida e ela não cicatriza de forma alguma, gente. E essa ferida, ela justamente acontece porque a gente não olha
para ela. A gente não consegue olhar para essa ferida, a gente tem muito medo de olhar para essa ferida para poder curar, porque ela foi tão profunda que a gente não quer mais olhar para ela. E ela, ao invés de cicatrizar, ela vai ferindo a gente cada vez mais. E a gente vai repetindo padrões, vai repetindo erros, vai repetindo um monte de coisa, trazendo muito mais dor e sofrimento pra gente, tá? Então, quando a gente não olha para Chiron, ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, até a gente entrar num estado de exaustão. E essa exaustão a gente pode trazer muitas complicações físicas, emocionais e espirituais para a nossa vida, certo? E Chiron, então, a gente está fazendo, então, uma oposição com Lilith na casa 1. A casa da nossa personalidade, de como eu quero me mostrar para as pessoas, como eu quero me mostrar para o mundo, quem eu sou em essência, certo? Libra está posicionado ali, então, né? Libra, ela pertence à casa 7, mas ela está agora posicionada na casa 1 nessa alunação, certo, gente? Então, Libra é o signo que rege os relacionamentos. E ele, né, esse signo é regido por Vênus, que está ali posicionado na casa 2, a casa das finanças, certo? Então, relacionamentos que podem estar vinculados exclusivamente por questões financeiras, tá? Não é amor, é o dinheiro que está unindo ali as pessoas, tá? Por mais que não tenha aquela exorbitância financeira, mas dinheiro é o mais importante nesses relacionamentos. O conforto, né, que as pessoas têm no relacionamento, a vida fácil, aquilo que foi construindo e que as pessoas têm medo de abrir mão de algumas coisas, tá? Lilith, gente, são as armadilhas, tá? As dissimulações, as trapaças, as mentiras, tudo aquilo que a gente vem carregando e que a gente foi se envolvendo, tá? As nossas próprias mentiras, as trapaças que a gente foi fazendo, mas também aquilo que foram fazendo conosco. Então, Lilith também é isso, tá? Então, dessa forma, nós possuímos muitas feridas em relacionamentos que foram mentirosos, traiçoeiros, dissimulados, trapaceiros, muitos relacionamentos que ao longo do tempo foram adoecendo a nossa alma, ao ponto de, nessa encarnação, nós estarmos desenvolvendo transtornos emocionais, que eu falei também no vídeo anterior, né, gente? Dá uma olhadinha 15 dias atrás, que eu acabei trazendo também alguns desses pontos e que eu não vou me aprofundar, porque eles já estão aqui, tá, gente? Então, está repetindo mais uma vez alguns pontos, algumas configurações astrológicas que é pra gente justamente observar o que eu ainda não tô curando e que eu preciso curar definitivamente na minha vida, tá? Então, todas essas feridas podem gerar a médio e longo prazo situações severas de questões neurológicas ou psíquicas, além de transtornos de comportamento, que eu já trouxe aqui para vocês alguns exemplos, certo? Então, em alguns casos, né, de algumas pessoas que acabam chegando para a gente aqui no Instituto On Luz, o que acontece, gente? Essas pessoas, elas acabam desenvolvendo, então, esses transtornos. Elas vivem relacionamentos que são extremamente doloridos para a vida delas. Elas vivem relacionamentos em que apenas uma das pessoas pode estar buscando uma cura física, uma cura emocional, uma cura conjugal, mas é ela que está ali puxando, é ela que está correndo atrás, é ela que está buscando se melhorar para melhorar o relacionamento, né? Ela está buscando ter um equilíbrio, ela está buscando se conhecer melhor para ter mais compreensão de tudo aquilo que ela está vivendo nesse relacionamento conjugal. Porém, o cônjuge não se busca. O cônjuge joga toda a responsabilidade para cima dela, né, ou para cima dele, para que ocorra ali o equilíbrio e a harmonização no ambiente sociofamiliar, tá? Porém, gente, existem no relacionamento muitas contradições, né? Existem situações de crenças que são diferentes, dogmas, entendimentos, conhecimentos,
pessoas que são completamente diferentes no relacionamento conjugal, mas que estão ali coabitando, estão ali convivendo. E a cada semana que passa, a cada mês, a cada ano, essas diferenças elas vão se tornando cada vez mais exorbitantes. As pessoas elas não conseguem mais conviver em equilíbrio e isso vai gerando mais desequilíbrio, mais desarmonia, mais desentendimento, porque não existe diálogo, porque não existe um entendimento, porque não existe um vamos sentar aqui para resolver o que está acontecendo. Não, é um culpando o outro, é um prejudicando o outro, é um responsabilizando o outro pelos eventos negativos que acontecem, mas acabam muitas vezes não conseguindo se perceber, tá? Isso principalmente ocorre naqueles relacionamentos em que apenas uma pessoa está buscando um entendimento melhor, né, para todas as situações e o outro não, tá? Então essa pessoa que não busca isso é que vai ficar responsabilizando, culpabilizando e assim por diante, tá? E para quem tem filhos, gente, isso é uma das piores situações que podem acontecer, porque as crianças, por mais que às vezes elas não presenciem aquelas discussões entre os pais, elas estão no campo magnético, elas estão ali sentindo tudo aquilo, vibrando naquela frequência também. E quando isso acontece, então, gente, as crianças elas também acabam adoecendo, elas também acabam gerando durante a sua fase da infância ainda, mas também mais à frente, na fase da adolescência, na fase adulta, transtornos de personalidade, transtornos psíquicos, transtornos neurológicos, tudo vai depender de como está sendo o cuidado ou a negligência com essas crianças, tá? Então, esses relacionamentos lilithianos, gente, né, que são pautados em personalidades que podem ser mais excêntricas, né, ou egocêntricas, dominadoras, manipuladoras, prepotentes, podem levar a uma das pessoas à submissão. Então ela vai baixar a cabeça e permitir que o outro comande a vida dela. Ou então vai ter aquela frequência de muita briga, muito conflito entre os dois, que não há entendimento, mas ninguém quer largar o osso também, né, gente? Todo mundo quer ficar ali querendo tirar algum tipo de vantagem. Porque esses relacionamentos, gente, ambas as pessoas elas já estão doentes, né? Elas já estão com as personalidades lilithianas, onde o confronto é que vai prevalecer, né? É onde um quer, digamos assim, que o outro tome a atitude, que o outro fale o que tem que fazer, que o outro coloque um ponto final, né? Mas às vezes esses relacionamentos eles justamente vão chegar num ponto em que não vai haver diálogo, vai haver briga, desentendimento. E aí os transtornos neurológicos, os transtornos de personalidade, os transtornos da mente vão se fazer cada vez mais presentes. Porque ninguém cede, não tem diálogo, não tem compreensão e sim tem imposições. Então eu vou impor aquilo que eu acho que é o correto e você obedece. Mas aí são ambos, né, que acabam chegando nesse patamar e levando ainda mais conflitos para a sua vida. E o que acontece então, gente? Quando isso acaba não acontecendo de uma forma saudável, não tem diálogo, não tem compreensão, não tem entendimento, vai ocorrendo um acúmulo de situações na mente e nas emoções das pessoas. E isso pode levar o sistema nervoso ao colapso, tá? E algumas pessoas, elas podem vir a desenvolver doenças neurológicas, principalmente se elas já possuem algum tipo de comorbidade, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas de alguma doença autoimune, né? Situações em que ocorre muitas vezes um AVC, por exemplo, né? Ou micro AVCs, né? De tanto a pessoa acabar tendo níveis de estresse elevado naquele relacionamento ou ir acumulando muitas emoções, muitos sentimentos negativos, vai chegar um momento que
o corpo não aguenta mais e vai dar uma resposta negativa, gerando então uma patologia, certo? E esses micro AVCs, gente, mais à frente podem vir a desencadear o que a medicina alopática chama de demência vascular. Então tem que tomar cuidado, gente, porque é um caminho aberto assim para desenvolver essas doenças mais intensas, né, mais severas, né, como Alzheimer, como Parkinson, doenças psíquicas que eu já trouxe para vocês também, né, que é a questão do Alzheimer, da bipolaridade ali por diante. Cardiopatias também podem ser desenvolvidas, além de aumentar consideravelmente os casos de depressão, tá? Então é muito importante a gente ficar atento a todos esses sinais, tá? Tudo, gente, pode ser evitado, tudo pode ser amenizado, só depende de cada um de nós buscar nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas, quando a gente começa a perceber que está tendo coisa errada aí, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar, o que eu posso buscar de auxílio, buscar de apoio, né, para que não chegue num nível tão severo assim os relacionamentos que a gente percebe abertamente. Vocês podem conhecer muitas pessoas assim, vocês mesmos podem estar vivendo situações nesse sentido. Então, quanto antes você buscar um auxílio, um tratamento para isso, gente, mais você vai conseguir prevenir, tá? Mas para aquelas pessoas que possuem já uma predisposição genética, se já tem algum familiar que tem esse quadro neurológico, psíquico, comportamental, é um passo muito grande para que essas patologias possam se desenvolver nas nossas vidas, tá? Então, prevenir é sempre o melhor remédio. Vamos buscar desde cedo um tratamento para poder auxiliar a não desenvolvermos essas patologias, certo, gente? E a homeopatia terapêutica integrativa, ela pode contribuir, né, para isso. Ela pode te ajudar desde os primeiros sinais, como uma prevenção mesmo, para não deixar desenvolver algo mais severo, tá? Para não deixar desenvolver essas doenças a níveis mais drásticos que acabam acontecendo na vida das pessoas, tá? Então, a médio e longo prazo, desde que a gente comece a perceber esses sinais, principalmente, né, os picos de ansiedade, as inseguranças, os medos, as tristezas, os desconfortos, muitas vezes que a gente acaba manifestando no relacionamento próximo ao cônjuge, tá? Falta de ânimo, se sentir desprotegido muitas vezes também é um sinal que a gente tem que ligar, né, a nossa anteninha aqui e perceber que existe algo que está errado. Não é normal a gente ter briga, ter discussão, ter desentendimento num relacionamento, num casamento, principalmente se existem filhos, tá? Então a gente precisa ligar o sinal de alerta e perceber, opa, tem coisa errada aqui. Existe alguma situação aqui que não está certo, né? E eu preciso buscar, então, ter uma iniciativa de buscar tratar esses sinais, tratar essas situações todas que estão acontecendo, né? E a prevenção, através da homeopatia terapêutica integrativa, ela vai te ajudar muito na recuperação de todo o seu sistema, né, da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, para que ocorra o equilíbrio mais uma vez. Porque se a gente está em desequilíbrio, não adianta também chutar o balde, né? Não adianta querer, encerrar tudo de uma vez. Vamos tentar consertar, vamos conversar, vamos tentar ajustar as coisas, vamos reconhecer aquilo que está errado dentro de mim, para que aí a cura aconteça, para que aí o equilíbrio se faça presente, tá, gente? E é claro que mudança de hábitos precisam acontecer, né? A gente tem que observar quais são os hábitos que estão negativos. Eu tenho que olhar para mim e me perguntar: o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu tenho que fazer de diferente para que a minha vida, a vida do meu cônjuge, a vida dos meus filhos, para quem tem, comece a ficar cada vez mais equilibrado, tá? E iniciar essa mudança, né? Iniciar a mudança daquilo que te deixa desconfortável,
quais os sentimentos que você tem em relação a esse cônjuge, aquilo que você está guardando há muito tempo, aquilo que você está engolindo, sapo, né? E está fazendo com que essa dor muito profunda, essa ferida muito profunda continue ali te machucando, tá? O que você sente, né, que pode ter provocado tudo isso. Então é um trabalho de uma observação, de uma autoobservação muito importante que precisa ser feito. E quando a gente começa a detectar essas situações, a gente precisa fazer essa mudança, porque a gente começando por nós fazer essa mudança, e o seu companheiro for te acompanhar nisso, perfeito, né? O companheiro ou companheira seguirem esse caminho da mudança, perfeito, gente, vai haver um equilíbrio maior, tá? O diálogo é um dos pontos muito importantes que também precisam acontecer no relacionamento, tá? Quanto mais os dois puderem expressar como enxergam o relacionamento, quais são as prioridades de cada um, as necessidades de cada um, se estão contrárias, gente, precisa ter uma conversa ali muito importante, porque se são contrárias as necessidades, se são contrárias as prioridades, opa, aí já não tem mais muito o que consertar, né? Porque se as pessoas elas estão querendo que apenas acabe acontecendo situações que ela acha que é a verdade absoluta, tá? O relacionamento ele já não vai mais dar certo. Então ambos precisam caminhar numa via de mão única, né? Não tem aquela via de mão dupla não, né? Tem que ser junto, tem que ser unido, tem que os dois seguirem o mesmo caminho, tá? E isso é para qualquer situação, tá, gente? Seja de crenças, seja de hábitos, seja de qualquer coisa. Ambos precisam estar alinhados para que essa mudança, então, possa acontecer, tá? Porque caso isso não aconteça, muitos prejuízos vão acontecer na vida das pessoas. E quando, por exemplo, apenas um lado acaba puxando, tá? Vai sobrecarregar um desses lados. E aí a gente precisa repensar, principalmente se existem crianças, porque as crianças elas não podem ser prejudicadas pela briga do casal, né? Então, às vezes é preferível quando a gente percebe que já tentou de tudo e não conseguiu consertar, não conseguiu cicatrizar essa ferida estando ali unidos, realmente e infelizmente ou felizmente para algumas pessoas, tudo depende do ponto de vista que você está observando isso, o casal vai precisar seguir caminhos diferentes, tá? Porém, se ambos pegam juntos e conseguem consertar, tudo se resolve. Agora, se sobrecarrega apenas um lado, se só um lado se esforça, se só um lado se dedica, se só um lado se empenha, tem que repensar, né, gente? Porque senão os prejuízos para todo mundo vêm, tá? Se estão buscando, né, eu acabei de falar aqui, né, ideias, conceitos que se complementam, nossa, tudo de bom, maravilha, o casal vai se unir, vai estar na mesma frequência, vai estar na mesma vibração, vai ter os mesmos entendimentos e isso vai trazer um crescimento maravilhoso para o casal. Agora, se não tem isso, precisa repensar, tá, gente? Precisa repensar o caminho, pois sempre pode haver ali um conflito, tá? Tudo é uma questão de respeito, gente. Respeito para que tudo aquilo o que é importante para mim pode ser importante para o outro. O que é importante para o outro também tem que ser importante para mim. Tem que ser um caminho ali, gente, que realmente vai haver uma união de tudo aquilo que ambos pensam, fazem, sentem, para que o relacionamento realmente traga a cura necessária daquela ferida, daquela personalidade negativa que é muito egóica muitas vezes, só pensa nela e não tá nem aí pro outro, né? Então, quanto mais houver respeito no relacionamento, tá? O relacionamento ele justamente tende a se equilibrar. Agora, se começa a faltar respeito, as doenças justamente elas podem começar a aparecer, né? E se ficar postergando muito essa libertação, essa cura, essa escolha que precisa ser feita, tá, gente? Essa cura profunda que precisa acontecer,
pode não mais conseguir se amenizar aquela situação. E aí não se consegue muitas vezes reverter o quadro, ok? Então, meus anjos, reflitam muito, né, sobre cada uma dessas colocações. Olhem profundamente para os vossos sentimentos, para todas aquelas situações que vocês estão vivenciando, para tudo aquilo que pode ser melhorado, para que ambos, se assim quiserem, continuem um caminho de cura, de purificação, de entendimento, de paz, de harmonia, porque quando o casal se une em cura, se une em oração, se une em melhorias, mais todo relacionamento vai se concretizando de uma forma muito plena, né? De uma forma muito harmoniosa, amorosa, pacífica, ok? Mas lembre-se, né, gente? Não adianta só um lado puxar a corda, não adianta só um lado se esforçar, não adianta só um lado querer que o caminho se complete, né? Se é ambos que têm que estar caminhando lado a lado, tá? Porque casal é assim, né, gente? É os dois caminhando juntos. Se só um puxa, né? E o outro ali fica assistindo de camarote, né? O esforço todo que o outro está fazendo, a corda sempre vai estourar do lado mais fraco, né? Entre aspas, daquele lado em que a pessoa está fazendo muita força, e isso pode machucar. Então, se você está fazendo muita força, só você está se dedicando, só você está se empenhando, só você está correndo atrás, olhe para tudo isso, olhe para essa ferida e se pergunta, qual é a ferida maior que eu estou carregando aqui? Eu quero me curar dela, eu quero me libertar dela, e eu quero que todo mundo que esteja ao meu redor também possa ser curado através da minha cura, através do meu exemplo, através daquilo que eu fui percebendo em mim e fui me curando, certo? Busque sempre o equilíbrio, gente. Busque sempre o diálogo, busque sempre a cura. Pois tudo pode ser melhorado, tudo pode ser curado, tudo pode ser ajustado. Mas ambos precisam querer. Ambos precisam realmente dar esse passo maior para que ocorra essa harmonização no relacionamento e se evite, né, gente, o aparecimento dessas doenças, desses transtornos que a gente percebe que estão muito mais evidentes a cada dia. Então, quanto mais eu olhar para o passado, mais eu vou conseguir entender essas feridas e tudo isso que eu estou vivenciando nesse relacionamento, certo, gente? E vai entregando nas mãos divinas, vai pedindo um direcionamento, vai pedindo que Deus vá ajustando tudo que precisa, né? Porque quanto mais a gente confiar na energia divina, mais a resposta ela vem. Certo, gente? Pois bem, meus anjos, essas eram as orientações que eu precisava trazer para vocês, tá? Encerramos aqui o nosso mês de outubro, a última semana de outubro, com essa reflexão importante para que você possa se observar mais profundamente. Você que está vivendo esse relacionamento, né, que está um pouco conturbado e que pode ter ajustes, desde que ambos caminhem juntos, certo? E para novembro, nós vamos ter algumas modificações, tá, gente? Com as nossas orientações aqui no YouTube. Pois a vida ela é feita de ciclos, não é? E os ciclos eles precisam também ser reavaliados, também ser ajustados, para que tudo possa ser melhorado. Aguardem então as nossas novidades. Agradeço a cada um de vocês e quem se ama se cura. Tchau, tchau!